Glória a Deus, graça e paz, povo da provisão de Deus. Que bênção nós estarmos juntos em mais um dia de celebração de Hanukkah. Hoje é o 8º dia, o último dia da festa. Por isso, estão acesas aí todas as lâmpadas, as 8 lâmpadas, as 9 lâmpadas, né? Tem a lâmpada serva, que é a que acende todas as outras. Tem sido um tempo maravilhoso, esse tempo de Hanukkah, aqui na Igreja da Provisão de Deus, cujo tema é que venha o teu fogo. Que venha o teu fogo. Muito sugestivo para esses tempos finais que nós estamos vivendo, tempos difíceis, né? Tempos turbulentos, tempos terríveis, tempos em que a igreja, mais do que nunca, precisa de um avivamento. E o avivamento é o fogo. Ora, olha que interessante. Quando a igreja nasceu ali no dia da festa de Pentecostes, ela nasceu debaixo de fogo. A igreja ela é sobrenatural por causa disso. Ela nasceu no fogo, né? Ela foi gerada ali em Jesus, né? Ela foi gerada em Jesus. E ela, então, ela é inaugurada. Ela nasce em Jesus na cruz, né? Ela é inaugurada e entra em ação com a chegada do Espírito Santo sobre ela. Por isso que nós dizemos que ela nasceu. Ali ela foi inaugurada. Ela foi dedicada ao Senhor. Então foi uma grande festa de dedicação. E as luzes, nada mais era que a luz do Espírito Santo sobre aqueles 120. Quando você lê lá Atos capítulo 2, você vai ver que pousou sobre a cabeça daqueles 120 discípulos de Jesus uma chama. Então eles ficaram nesse formato, ó. Nesse formato, acima da cabeça deles, uma chama. Isso está em Atos capítulo 2. Assim que nasceu a igreja. A igreja foi dedicada. Foi um grande Hanukkah, né? O nascimento da igreja na festa de Pentecostes, que é a festa do avivamento. A festa do avivamento. Então, nós precisamos de um avivamento sempre, mas no início a igreja nasceu com um avivamento. E o final da igreja, final dos tempos, ela vai precisar de um outro avivamento, sabe? Porque a chama, ela vai se apagando infelizmente, né? É muito ataque do inimigo, então precisa de um avivamento para que a chama volte com toda a sua força. Lembra da igreja pegando fogo, né? Até a sombra de Pedro curava. Os lenços que Paulo usava, curava, sabe? Pessoas eram ressuscitadas. Coisas tremendas aconteciam. Coisas maiores do que as que Jesus fez, né? Porque o próprio Senhor Jesus é que disse que aconteceria. E ele disse e ele provou o que ele disse, né? Porque nós não vemos a sombra de Jesus curar, mas a sombra de Pedro curava. Jesus, o seu ministério ficou circunscrito ali a algumas cidades de Israel, né?
Poucas vezes ele ia na fronteira, como no caso daquela mulher cananeia, que ele passou um pouquinho ali da fronteira, mas basicamente restrito em algumas cidades de Israel, que já é um país pequeno. Agora, a igreja, quando nasceu, ela se expandiu, foi para a Ásia, Europa, e foi avançando, 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 avançando. Então, o alcance foi maior do que o alcance realizado por Jesus, né? Mais uma vez, provando o que Jesus tinha dito, né? Comprovando de que a igreja faria coisas maiores ainda do que ele. Agora, isso a igreja no poder do Espírito Santo. Uma igreja sem o poder, ela não faz nada. Uma igreja sem o poder, ela não significa nada, não serve para nada. Sabe por quê? Porque o mundo com o poder natural, ele faz coisas extraordinárias, né? Como, por exemplo, colocar várias toneladas para voar lá a centenas e centenas de metros acima da nossa cabeça. E aquilo não cai, né? Então, quando tem raramente algum problema, um defeito, alguma coisa, normalmente, né, aquilo não é feito para cair. O avião. Transmissão, você está vendo essa transmissão aqui, isso é uma tecnologia, isso é o poder natural do ser humano. E tem o diabo e os seus agentes que têm o poder sobrenatural das trevas, que também faz coisas tremendas. Então imagine a igreja. Se ela não tiver o poder do Espírito Santo, ela não tem o poder sobrenatural das trevas, né? Obviamente, e nem queremos. Ela não tem o poder natural, porque o poder natural é o poder do ser humano canalizado para fazer um determinado trabalho. A igreja não tem um poder natural para movimentar a igreja, entendeu? Não existe um poder natural para movimentar a igreja. Então a igreja fica inutilizada sem o poder do Espírito Santo. Sem o fogo, ela fica inutilizada. Então é tempo de nós clamarmos pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo aqui para a Igreja da Provisão de Deus. O ano de 2024 será um ano em que nós vamos clamar pelo poder do Espírito Santo. Um ano inteiro, a começar do dia 31. Dia 31 será o dia do derramar da chuva do Espírito Santo sobre a Igreja da Provisão de Deus. O Templo da Provisão de Deus, ali na rua Clevelândia 255, vai descer a chuva, porque é o que nós estamos pedindo e clamando, no dia 31 de dezembro. Então, dia 31 de dezembro, à noite, de 8 da noite, né? De 8 da noite até a passagem de meia-noite, quando será o fruto fiel, exatamente à meia-noite, esse é o tempo que você vai reservar para a igreja. Aí tem uma pequena confraternização e você pode ir para casa. Amém? Então, faça isso. Se prepare para esse tempo, né? Esse tempo, porque vai ser um ato profético muito tremendo. Muito bem, chegamos hoje ao dia do fogo, né? O último dia, depois de tudo pronto, Elias orou e o fogo desceu. Vamos ler isso? Vamos ler essa passagem aqui de 1 Reis, vamos lá? Rapidamente. Está lá em 1 Reis, no capítulo 18. 1 Reis 18, versículos 36 a 39. Diz assim a palavra de Deus. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Então preste atenção que esse é o último ato de Elias. Desde que ele começou a restaurar o altar. Você viu que ele restaura o altar que estava em ruínas, constrói o altar com 12 pedras, cada pedra com o nome de uma tribo de Israel. Depois, ele coloca lenha sobre o altar. Ele coloca o sacrifício.
que é o animal. Ele faz a valeta, né? Ele coloca água sobre o altar. Então ele coloca a água escorre, enche aquela valeta e está tudo pronto. Está tudo pronto. Aí o que ele faz? Qual é o último ato de Elias? É orar. Elias orou. Olha lá. Diz que ele se colocou à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Presta atenção na oração linda de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. Este povo era o povo de Israel, os crentes, tá? Que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. O coração de Israel estava longe de Deus nessa hora, nesse tempo. Versículo 38. Então o fogo do Senhor lá. Então, depois dessa oração, foi o último ato de Elias, a oração. Depois dessa oração, olha lá. Então o fogo do Senhor caiu. Ah, que tremendo, gente, que coisa linda. E queimou completamente o holocausto. Ele veio de cima, né? Então a última coisa que Elias tinha colocado lá, né? O holocausto, o animalzinho. Depois a água, né? Aí veio, queimou, olha lá, o sacrifício, né? Queimou o sacrifício, que estava molhado, né? Com aquela água. Queimou o sacrifício completamente, queimou completamente o holocausto, que era o animalzinho, a lenha, que ficava por baixo do animal, as pedras do altar, o chão, porque sempre que você levanta um altar, o chão é consagrado. Por isso que a gente diz, a igreja da provisão de Deus, aquele chão ali é consagrado, porque ali é um altar. Então, quando você entra e você pisa ali, você está pisando num lugar santo, que é um altar. Amém? Então, é diferente. Nós não temos um templo, né? Um templo de pedra, um edifício. Nós não temos. A igreja somos nós, as pessoas reunidas. Mas aquele lugar físico, nós estabelecemos como um lugar de adoração, como um altar. Então, o chão se torna santificado. Amém? Isso é a palavra de Deus, gente. Você vai ver quando Moisés chega diante da sarça, tira a sandália dos seus pés, você está num lugar que você está santo. Josué lá em Jericó, diante das muralhas, tira a sandália dos teus pés, o lugar que você está é santo. Por quê? Onde chega o Senhor, o local fica santificado. Então vamos entender isso para a gente não... Porque às vezes a gente quer deixar de ser religioso, e não é bom ser religioso mesmo, né? Mas a gente cai num outro extremo, um extremo da indiferença, né? É como achar que a ceia é um simples pedaço de pão e um copo de suco de uva. Entendeu? Então a gente cai num outro extremo. Não podemos cair num extremo e dizer que a igreja se transformou em sangue e corpo de Cristo. Mas não podemos cair num extremo de achar que aquilo não significa nada. É um pedaço de pão e suco de uva. Não. Aquilo ali se torna espiritualmente, né? Representa espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo. É ele mesmo que falou, né? Então, só dando aqui um exemplo que às vezes a pessoa acha assim, a igreja somos nós, esse lugar aí não quer dizer nada. Quer dizer sim. O lugar onde nós nos reunimos é um altar. Guarde isso, para você não errar, né? Porque o diabo engana o tempo todo, ele vai enganar o crente o tempo todo. Por isso que existem apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, para a edificação dos santos, né? Essa é uma proteção humana que a gente tem para que o diabo não ganhe vantagem, né? Tentando modificar o entendimento da palavra de Deus. Então nós estamos aqui para defender.
Então, olha lá, versículo 38 novamente, né? De 1 Reis 18, 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados, né? Se ajoelharam e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, né? Aí o coração deles foi tocado. Às vezes é preciso que o poder de Deus se manifeste com fogo, de uma forma muito forte, para que o coração dos crentes sejam tocados, sabe? Porque às vezes a palavra já não adianta, às vezes o crente está tão frio que, já ouvi essa pregação, já ouvi essa palavra, filho pródigo de novo, Elias de Monte Carmelo de novo, Hanukkah de novo, entendeu? Já não toca mais, já está cauterizado, está frio, está congelado. Aí, um avivamento, bum, uma explosão. Deus existe, é verdade que o pastor está pregando, né? Às vezes precisa isso para acordar a igreja, né? Despertar a igreja para que ela saia de dentre os mortos, para ser esclarecida por Cristo. Amém? Então, nesse último dia aqui de Hanukkah, o 8º dia, eu quero destacar exatamente isso. A oração de Elias e o fogo vindo de Deus. Então, a última coisa que Elias faz, o último ato de Elias diante do altar, em relação ao altar, é orar, tá? Aí nós vamos ver o único ato de Deus, que é a descida do fogo. Elias teve várias ações e Deus teve uma ação. Então nós vamos ver isso aqui rapidamente. Com relação à oração, a gente vê vários servos de Deus edificando altares na Bíblia e alguns não falam nada. Alguns apenas levantam o altar. Aquela fumaça sobe, como foi ali Noé, levantou o altar, a fumaça subiu, chegou às narinas do Senhor, e o Senhor então, inclusive, disse que não destruiria mais a terra pela água. Então ali foi um altar de adoração, de gratidão. Então tem altar de gratidão, tem altar de oração, tem altar de honra, que o simples fato de você estabelecer o altar e fazer o sacrifício já está dizendo tudo. Mas há um altar de súplica, há um altar de voto. O altar de voto, você lembra de Jacó. Ele faz um altar com aquela pedra, aquela coluna, né? Oferta no altar o azeite que ele tinha, porque altar sem oferta não significa nada, né? O altar só tem significado quando tem oferta nele. Amém? Então, o bem mais precioso que Jacó tinha era o azeite, então ele oferta sobre aquela pedra, aquele altar de pedra, aquela coluna que ele fez, né? Ele estava fugindo de Esaú. E ali ele fez um voto. Se o Senhor for comigo nessa viagem, se o Senhor me der alimento, roupa para vestir, e se eu for bem sucedido e voltar para a casa do meu pai depois, né? O Senhor será o meu Deus. E de tudo que eu receber, eu vou te dar o dízimo. Então ele fez um voto. Por isso que até hoje Israel oferta ao Senhor, dá o dízimo, até hoje, porque é o voto de Jacó. Vai cumprindo o voto. Então, naquele altar foi do voto, então ele precisou abrir a boca. Existe altar de voto. No caso de Elias aqui, é um altar de súplica. Então, entenda isso. É um altar de súplica. Quando você faz uma oração, um pedido. Então não é um altar de adoração, não é um altar de honra, não é um altar de voto. Ele não fez nenhum voto,
mas é um altar de súplica. Sempre que abre a boca, vai aparecer o propósito daquele altar. Era um altar de súplica. É claro que todo altar sempre será de honra. Todo altar sempre será de adoração. Não tem como ter um altar não ser de adoração, não é? Sempre é uma adoração. O altar sempre vai ser de honra, de adoração, de tudo. Mas há algo que se destaca no altar, como, por exemplo, a súplica de Elias. O altar era de tudo, né? Ele honra Deus, ele glorifica Deus, mas ele tinha um propósito específico, central. O propósito central do altar de Elias era a súplica. Qual a súplica? A súplica para que viesse o fogo. Porque veja, o que é uma súplica? Uma súplica é um pedido. Quando você faz um pedido, você espera receber o quê? Escreve aí, o que você espera receber? Uma resposta. Então, sempre que fazemos um pedido, esperamos receber uma resposta daquele pedido. Então, uma súplica é um pedido. A oração de súplica, ela espera uma resposta de Deus. Então, deixa eu aproveitar e te perguntar aqui. Você precisa de algumas respostas de Deus? Eu quero te convidar para no dia 31 de dezembro, a partir de 8 da noite, mas tem que ficar até a virada da meia-noite, quando nós vamos fazer as súplicas. Amém? Fazer a súplica. Então, nesse altar de súplica, você vai fazer um pedido a Deus. Você vai levantar um altar e vai fazer um pedido. Esse pedido, você vai esperar uma resposta. Amém? E a resposta que nós vamos esperar para 2024. Então, sempre que fazemos um pedido, esperamos uma resposta. Aí, vamos lá para o início desse desafio de Elias com os falsos profetas de Baal. O que ele disse? Vocês vão orar ao seu Deus, eu vou orar ao meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O Deus que responder. Então vejam que, desde o início, o objetivo do altar era trazer uma resposta. Por isso que agora, depois do altar pronto, Elias faz um pedido. Então, se você quer uma resposta, você tem que fazer um pedido. Amém? Se você quer uma resposta, você tem que fazer um pedido. O que Jesus disse e ensinou na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uma súplica. Então tem a súplica, a oração da súplica. Jesus ensinou isso também naquela oração, aquele modelo, né, de oração, aquela matriz de oração chamada oração do Pai Nosso. Muito bem. Então Elias orou. Agora vamos entender uma coisa. Deus respondeu sim, ele respondeu com fogo. Da onde veio o fogo? O fogo veio do céu. O fogo veio do céu. Mas é assim, o fogo vem do céu de qualquer direção? Não. O fogo sai por uma porta. O céu tem portas, apóstolo? Tem. O céu tem 12 portas. Amém? 12 portas. Está lá em Apocalipse, né? E a gente tem uma representação física em Neemias, fala das 12 portas, e depois espiritual lá na Nova Jerusalém de 12 portas. Muito bem. O céu tem porta. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz, né, que se formos fiéis nos dízimos, Deus abrirá as portas do céu e derramar bênção. As portas com portas, aberturas, né? Ele abrirá. Então, é algo que está fechado. Se você quer conhecer mais sobre portas, você vai entrar no canal Provisão TV e vai buscar a série das 12 portas, para você conhecer as 12 portas do céu. Amém? Aí você aproveita e
Vai lá, se inscreve, tudo direitinho nesse nosso canal Provisão TV. Faça para outros, incentiva outros também, porque são estudos profundos para a nossa edificação, para todo crente, para todas as igrejas, pessoas não crentes também. Então, uma maravilha aí, o canal Provisão TV, né? Muito bem. Então, quando Elias orou e veio fogo, é porque a porta se abriu. Agora vamos entender algo aqui muito, muito tremendo. Por que que a porta se abriu? Por que que a porta abriu? A porta abriu por causa do altar. O altar, ele é um portal, sabe? Porque quando a porta dos céus abre, o que vem do céu tem que ser recebido por algo celestial. Tem que ter uma recepção celestial para poder receber o que vem do céu. E esse algo celestial na terra, construído na terra, chama-se altar. Por isso que o altar tem tantos detalhes. E o altar tem uma coisa principal, que é central no altar, que é o sacrifício. O animalzinho que é morto ali. Esse sacrifício é chamado de oferta. Quando se apresenta uma oferta no altar, os céus se abrem. Por quê? Porque a oferta é para Deus. Então, para entrar, tem que se abrir a porta. Sabe? Então, sempre que um altar é feito em santidade, uma oferta é feita em santidade. Né? Não adianta botar um animal com defeito, o céu não vai abrir. Um altar feito de qualquer maneira, profanado, sujo, também, o céu não vai abrir. Um ofertante desqualificado, também não vai abrir, tá? Então, estamos partindo do princípio que era um ofertante qualificado, como Elias, um homem de intimidade com Deus, de autoridade espiritual, de santidade. Tá? E Elias tinha uma característica que eu vou dizer para você, que se você tiver esta característica de Elias, que eu vou falar aqui no final, ainda que você não tenha nenhuma das outras, ainda que você não tenha essas grandiosas, né? De profeta, autoridade, sabe? Aquela profunda intimidade com Deus. Mas se você tiver uma que eu vou te dizer no final, que é fácil, qualquer um pode ter. Essas que eu falei que são difíceis, né? A gente pode ter, mas não são tão fáceis. Agora, a que eu vou falar é fácil. Qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa. Se você tiver essa característica, o céu já vai poder se abrir para você. Fique tranquilo. Você já vai poder estabelecer um altar, colocar a oferta e aguardar a abertura do céu. Então, um altar é uma estrutura celestial feita pelo homem na terra. O altar é um portal. É um portal que se comunica com a dimensão celestial e, portanto, a porta do céu, uma porta que também é chamada portal, ela pode se abrir e se comunicar o que vem do céu para a terra, porque existe uma estrutura na terra compatível com o que vem do céu. Você sabe disso, né? Você entende sobre essa coisa de compatibilidade. Tem coisa que é incompatível. Uma pessoa, por exemplo, vai fazer um transplante de órgão, mas a pessoa tem que ser compatível. Vai fazer uma transfusão de sangue. Esse sangue não serve, não é compatível. Não é sangue, mas não é compatível. Não é órgão, mas não é compatível. Então tem que ter compatibilidade. A mesma coisa com a questão aí digital, de telefone, de internet. Esse não pega porque é um outro programa, não tem esse programa, não é compatível esse programa com aquele. Então a gente acha que essas coisas são tudo cópias do mundo espiritual. O mundo espiritual também funciona assim. Aliás, o mundo espiritual funciona assim, o material copia. Tem reflexo nós somos tudo reflexo do espiritual.
Entendeu? Então a gente aprende muito sobre o espiritual olhando o material, como as guerras. Você aprende muito sobre os exércitos de Deus, a guerra dos anjos e tal, olhando os exércitos da terra, né? Os exércitos aí dos países, tá? Só para a gente ter essa ideia. Então veja, você tem um altar, que é uma estrutura compatível com o celestial. Aí você oferece a oferta. O céu vai se abrir. É um código. Sempre que você coloca uma oferta no altar, o céu se abre, tá? E eu repito o que eu falei ontem. Eu gostaria que você assistisse. Você que não assistiu ou quiser assistir de novo, é bom. O dia de ontem, que foi o dia de número 7, o 7º dia de Hanukkah, onde eu falo de oferta, que as pessoas às vezes focam em oferta nessa questão financeira, questão de dinheiro. Mas não é assim não, querido. A oferta é a nossa vida, o nosso tempo, nossa dedicação, blá, 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 blá. A última coisa é oferta de bens, tá? Então, sempre que eu falar oferta, fique atento para o principal. O principal é a nossa vida, tá? Mas, apóstolo, onde que tem um altar para eu poder apresentar minhas ofertas? O nosso altar, como crentes em Jesus, é a nossa igreja local. Ali é o local. Ali é um altar já estabelecido, preparado para isso. Mas se eu estiver sozinho, eu estiver longe, e como é que eu faço? Aí você sabe que você tem um altar. Eu já ensinei isso num dos dias aqui de Hanukkah, tá lá. O altar que Deus colocou dentro da gente é o nosso coração. O seu coração é um altar. Você pode ofertar a partir do seu coração, usando ele como altar. O seu coração tem uma conexão com os céus, tá? Então, os céus, eles se conectam com a terra através de uma estrutura celestial. Então, qual a estrutura celestial que temos na terra, dentro do ser humano? O coração, tá? Então, você vai usar o coração. Então, eu peço que você assista de novo esse Hanukkah, todos os dias, para que o seu entendimento seja ampliado, porque são verdades muito tremendas, né? São verdades proféticas. Você precisa ver, rever, para consolidar o ensino, para você entender aí sobre o ensino desse altar aí do coração. Então, muito bem. Aí, Elias, com o altar pronto, ele ora. Quando ele ora, os céus se abrem. Ah lá. E é bonito que está lá no versículo 37, ele faz a oração, né? Logo no 36 diz que à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Então veja que ele ficou na frente do altar. Entendeu? Porque o altar é um portal celestial na terra, que se conecta com a porta do céu. Entendeu? Então ali é por ali que ia passar o fluxo. Certo? Por ali que ia passar o fluxo. O que Elias fez? Se colocou ali na frente do altar. Porque ele sabia que aquele era a porta de comunicação. Aí ele fez a oração. A oração dele, então, ó, bateu lá na porta. Bateu na porta. E o cheiro da oferta já estava na porta. E a porta se abre quando o cheiro é agradável e suave. Por isso que não é qualquer oferta, né? Aí, abriu a porta. Quando abriu a porta, por aquela porta veio a resposta de Elias. Aquela porta recebeu a oferta. Sempre quando você oferta, abre a porta. Sabe? Tá certo. Gente, para consolidar essa visão, porque às vezes a gente fala em oferta, a pessoa pensa logo em oferta de dinheiro, né? Mas para consolidar esse entendimento, uma oração é uma oferta. Uma oração. A Bíblia diz que há um incensário, né?
há um incensário no céu, porque no céu tem um tabernáculo. Lembra? O tabernáculo de Moisés, ele pegou o modelo do céu para construir na terra. Lá está o verdadeiro. E tinha incensário no tabernáculo de Moisés, porque tinha incensário, tem incensário no tabernáculo celestial. E é dito que é misturado, eles misturam o incenso lá dos céus com a oração dos santos. Está lá no céu, misturado. Como é que tem isso? Foram ofertas. Oferta de oração. A oração é uma oferta. Tem muita coisa que é oferta, gente. Sabe qual é a maior oferta? A maior oferta é o coração, é esse altar. Então, deixa sua mente ficar bem livre, bem limpinha, porque esse mundo é um mundo muito materialista. Tudo é material, tudo é dinheiro, sabe? Tudo é comércio. Uma coisa terrível. Porque tem um espírito chamado Mamon, um principado. Esse é o principado do dinheiro. Por isso que dinheiro é um negócio, há uma idolatria. As pessoas se matam, eles vendem um corpo, roubam, fazem corrupção. Ricos fazem corrupção nos governos. É uma coisa terrível, por causa de Mamon. Então, nós ofertamos dinheiro? Sim. Sim, mas nós temos que ter esse entendimento, porque há uma idolatria em volta disso. E há muita coisa diabólica em volta disso. A gente tem que ter muito cuidado. E Deus nos abençoa com o dinheiro, abençoa. Deus abençoa, Deus vai olhar para o seu coração, você que der um propósito para a sua vida, vai te abençoar extraordinariamente. Sabe que é o seu coração está no reino de Deus, nas coisas de Deus, você vai abençoar o reino, você vai abençoar as pessoas, você vai ter uma vida abençoada, próspera, e aquilo não vai te encantar a ponto de você esquecer de Deus. Como está teu coração? Né? Deus enriqueceu Jó, enriqueceu Jacó, te enriquecer, problema nenhum. Tá? Nós não temos problemas com relação a dinheiro, nem para rejeitar, e nem para idolatrar. E oferta, eu quero deixar claro, oferta é tempo, seu tempo, sua vida, seu trabalho, sua presença, seu sorriso, sua oração. Ah, meu querido, tem muita oferta aí antes de dinheiro ser oferta, tá bom? Então, dito isto, tá, para a gente entender bem, se a gente quer o fogo de Deus, se a gente quer o mover de Deus, a gente tem que se alinhar com as coisas espirituais, tá? E esse mundo está muito desalinhado. Muito desalinhado. Muito bem. Então, e você entendeu? Você vai ter que ver de novo para você entender bem isso aqui, né? Essa dinâmica do céu, do altar como um contato aqui, a porta abriu, aí veio o fogo. Então, Elias orou. Foi o último ato de Elias. Oração. Por quê? Porque era um altar de súplica. De súplica. Aí ele orou diante do altar. Amém? E Deus atendeu. Aí Deus atendeu com fogo. Porque foi o que Elias pediu. A gente prepara tudo. Pá, ali foi a resposta. Ele não pediu fogo? Então veio a resposta. Versículo 38 diz assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Agora, preste atenção que o final do fogo, ele entra pela água. A glória de Deus entra pela água. E você tem que assistir a série O Mistério das Águas no canal Provisão TV, para você entender isso aqui com mais profundidade. Seus olhos vão abrir, seu entendimento vai ser amplamente ampliado quando você estudar lá O Mistério das Águas, a série lá no canal Provisão TV. Agora aconteceu uma coisa interessante aqui. Esse desafio de Elias foi o desafio para os profetas de Baal, o mesmo desafio.
Só que não veio fogo do céu, lá de Baal, sobre o sacrifício dos profetas de Baal. Por que não veio o fogo de Baal e veio o fogo de Deus? Olha só, são dois céus. O céu de Baal está aqui, é chamado segundo céu. O céu de Deus está aqui, é o terceiro céu. Daqui veio o fogo. Daqui não veio. Eles não suplicaram, eles não prepararam tudo. Por que não veio? Tem muitos motivos. Mas vamos pensar em alguns motivos aqui. Quando a porta dos céus se abre, a porta do inferno não tem coragem de abrir. Ela não tem coragem de abrir. Porque a porta dos céus está aberta. A porta do inferno tem que ficar quietinha no lugar dela, bem fechadinha, todos amedrontados, porque a porta do céu se abriu. Outra coisa, ali tinha um homem, Elias, com muita autoridade espiritual para abrir os céus e para fechar o céu do inferno. Esse é o crente com autoridade. Essa é a igreja do Senhor Jesus que tem autoridade. Então eu quero dizer para você que os céus serão abertos sobre a sua vida e o inferno, o segundo céu, há de permanecer fechado na sua direção. Amém? É o que nós profetizamos nesse Hanukkah. Toma posse já no nome de Jesus. Toma posse no nome de Jesus. E finalmente, eu quero dar para você agora a característica que você pode ter, que vai te dar a condição de você abrir os céus como Elias abriu. Amém? Então, vamos encontrar essa característica aqui, lendo a oração de Elias. Versículo 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Vamos lá para a oração dele. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu do céu. Nessa oração a gente encontra essa característica. Logo lá no comecinho ele diz que hoje fique conhecido. Olha só, que hoje fique conhecido. Ele não disse assim, ó, que hoje fique conhecido que eu sou o grande profeta Elias. Que hoje fique conhecido que eu sou poderoso. Que hoje fique conhecido que eu sou apóstolo tal, que eu sou profeta tal, que eu sou pastor tal, que eu sou evangelista tal, que eu sou mestre tal. Que hoje fique conhecido que eu sou grande e poderoso. Foi isso? Não. O que Elias disse? Vamos olhar aqui, versículo 36. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Grave isso. Servo. Esta é a característica que está em Elias. Fácil. Qualquer um de nós pode ter. Elias era servo. Ele era profeta. Ele era poderoso. Ele era um monte de coisas. Mas para abrir o céu, ele usou a característica de servo dele. Pegou aí? Amém? Para abrir o céu, ele usou a característica de servo. Essa é a chave que abre o céu. Basta essa chave. Só essa abre o céu. Não precisa das outras. Se tiver as outras, é bônus para outras coisas. Para abrir o céu é de servo. Porque o servo só cumpre ordens. Então o servo, ele deixa tudo certinho. Olha só o que ele diz. Que hoje, né, fique reconhecido que tu és Deus Israel, que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. O servo cumpre ordem. Quer ver uma coisa linda? O servo é humilde. Coisa linda, ele começa a oração dele dizendo assim, olha, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel.
Ele não diz, ó Senhor, Deus de Elias. Ele podia dizer, não tinha problema. Mas a humildade do servo, ele vai reconhecer os seus líderes espirituais. Abraão, Isaac e Israel. Os líderes espirituais da nação. Homens simples, né? Homens simples. Mas eram os líderes, os cabeças da nação. Então, se você é servo, o que vai mostrar que você é servo é se você honra os teus líderes espirituais, que estão acima de você na igreja. São líderes espirituais. Honre. Já está mostrando que você é servo. Não basta você falar, eu sou servo. Você tem que mostrar que é servo. E a outra forma de mostrar que é servo é fazer tudo conforme foi pedido. Pronto, aí está aí o servo. Amém? Está aí a chave para abrir o céu. Filipenses 2. Eu quero terminar com Filipenses capítulo 2. Abrindo aqui. Porque Filipenses capítulo 2 é que fala ali de Jesus, da humildade de Jesus, e diz assim, olha só, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Você conhece esse versículo? Os céus se abriu, ele foi exaltado quando ele se tornou servo. Querido, que Deus te abençoe. E nós terminamos esse 8º dia de Hanukkah com essa forma que linda, tremenda, né? Com essa forma linda, tremenda de terminar falando de Jesus, apresentando o Senhor Jesus. Todas essas 9 luzes aqui, iluminando, tudo acesinho. Aqui a luz principal, serva. Olha o nome da luz, serva. É que dá luz às outras. E nós vamos terminando aqui esse Hanukkah. Eu quero orar pela sua vida e mais uma vez a te convidar para o nosso grande mover no dia 31, tá bom? Dia 24 teremos um mover também grande. Dia 24 será de 7 da noite às 21 no máximo, tá bom? Então você vai vir dia 24, que vai ser um mover muito sobrenatural ali de milagres. E o dia 31. São dias para a gente estar na igreja do Senhor Jesus. Isso aí a gente vai provando o quanto nós somos fiéis a Deus e não somos idólatras. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por esse tempo precioso aqui com os teus filhos nesta última noite de Hanukkah. Peço a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada discípulo e tudo que nós recebemos nesses 8 dias. Meu Deus, se torne real na nossa vida, que a gente venha viver, experimentar o sobrenatural e que o fogo do Senhor venha sobre cada coração, sobre cada vida, assim como foi em Pentecostes, Senhor. Venha sobre nós, venha sobre a nossa igreja. Oh, meu Deus, que nós possamos incendiar o Brasil e as nações com o fogo do Senhor vindo sobre nós. Diante desse altar de Hanukkah, eu te peço, meu Deus, venha o teu fogo sobre nós. No nome de Jesus, abençoa Israel, assim como em Hanukkah. Hanukkah celebra a grande vitória sobre aquele exército inimigo, que a unção da vitória dos macabeus recaia sobre o exército de Israel neste momento, ali, naqueles territórios do Oriente Médio, e dê uma grande, estrondosa vitória a Israel. É o que nós te pedimos nessa última noite de Hanukkah, uma grande vitória sobre Israel em todas as áreas e contra todos os seus inimigos. Oramos e te agradecemos, pedindo a tua bênção sobre a provisão de Deus,
e sobre todos que estão assistindo. Se há algum enfermo, que ele já comece a receber a tua cura. Eu ministro a tua cura sobre os enfermos agora e peço a tua bênção. Peço abertura de portas, peço livramentos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Que bênção, queridos. Gostaria que você fosse aí no canal, naquela área do like, desse um likezinho para que o YouTube distribua, né, essa ministração, e você faça comentários e ministre tudo o que você achou. Você vai naquela parte do chat ali e você coloca, né, dos comentários, né, na parte dos comentários, e você coloca o que você achou, o que abriu seus olhos, experiências que você tem. Você vai colocando ali, que depois nós vamos ler, e outros vão ler, vão ser edificados também, tá bom? Então, um beijo no seu coração e nós nos vemos domingo na igreja Fonte de Herodes, 9 da manhã. Inclusive vai ter lá um recital de música ali na Fonte de Herodes. Vai ser uma manhã tremenda. Você está convidado, tá bom? Para estarmos juntos. Que Deus te abençoe. E a gente termina ouvindo aqui essa música linda que fala sobre a vinda do Espírito Santo na nossa vida. Enche-me, Senhor. Que Deus te abençoe. E amanhã nos vemos também, né? Antes de domingo tem amanhã no Shabat. Shalom, queridos.